Queridos irmãos e irmãs, muitíssimo bom dia a todos vocês. Quero agradecer o convite da Sônia, o acolhimento que essa casa tem. Essa casa é maravilhosa, né? Marcelo sempre fala bem da nossa casa, mas eu não tenho como não falar bem dessa casa aqui. E a gente é recebido com um abraço, né? E isso é muito legal, porque a gente se sente muito em paz, né? Eu estava ali, estava andando, né? Eu senti muito em paz, um desejo de ser bom aumentou dentro de mim. A última vez que eu estive aqui, não faz muito tempo, eu falei sobre mundo de regeneração e mundo de degeneração. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais amplo. Eu sei que o Marcelo fez uma palestra lá em Rolândia, e acho que aqui também, né, sobre a transição planetária, como é que está andando isso, né? Hoje nós vamos fazer um olhar sobre a trajetória do espírito, dos mundos primitivos até os mundos ditosos, trazendo duas passagens, uma do Boa Nova e outra de Jesus. As duas são de Jesus. Uma estrada, a gente podia até mudar o tema, eu quase mudei hoje o tema da minha palestra para as duas estradas, o caminho do Cristo. Uma estrada externa, física, uma trajetória que Jesus fez, e uma trajetória interna, que nós vamos ver ali também, para fazer esse processo evolutivo. Então, essa vai ser a nossa proposta de hoje com vocês, né? Então, a gente sabe, né, e que o espírito, ele, depois que ele atinge lá o reino animal, passando pelo vegetal, pelo mineral, vegetal, aminal, vou chamar de reino hominal, embora não exista, está dentro do animal, ele começa lá nos mundos primitivos, né, passa para mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, que a gente falou, né, depois vai para mundos felizes, eu vou chamar de mundos ditosos a parte, o hotel 5 estrelas dos mundos mais elevados, né? E aí nós vamos ver nessa trajetória que Jesus faz, narrada ali pelo nosso querido Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele faz uma caminhada que descreve parte dessa trajetória, mesmo física. E hoje, estudando, eu descobri mais uma coisinha, buscando lá uma coisa, descobri mais uma coisinha, que nada na vida de Jesus, nessas andanças, é por acaso. Ele não passava no lugar, eu vou passar ali pelo deserto da Judéia, eu vou pelo oásis de Jericó, eu vou passar pela Samaria. Por quê? Não, tudo tinha um sentido alegórico, né? Que com o tempo nós perceberíamos, né? Então, lá no capítulo 3 do livro Boa Nova, tem uma das passagens mais lindas do Evangelho que me tocou muito, porque até então, enquanto eu lia, eu tinha a concepção do reino de Deus, o reino dos céus, uma concepção externa, como se fosse, talvez, uma colônia espiritual muito avançada, né? Um local externo. E quando eu fui ler essa passagem, lá no Boa Nova, mudou o meu conceito. Embora existam, né, colônias espirituais muito avançadas, para espíritos extremamente evoluídos, né? Jesus muda essa forma, essa percepção, esse olhar, aonde está o reino dos céus. Então, eu até chamei, embora isso não esteja no livro, narra o diálogo do amor-humildade, representado aí pelo ator Jesus, né, pelo personagem Jesus, com a soberba do orgulho. A soberba é filha do orgulho, assim como a humildade é filha do amor. O amor engloba todas as virtudes que a gente conhecer, fazem parte do amor. O orgulho, filho do egoísmo, e tem mais um sobrinho que chama-se soberba, né? Então não vai ter esse diálogo de Jesus com o sacerdote que é muito legal, e eu gosto sempre de me imaginar nos comportamentos do Evangelho, a gente está estudando isso muito com o Pastorino, nos grupos de estudo, se eu não estou replicando esses comportamentos hoje, dentro da casa espírita. Se eu não me transformo um fariseu, um sacerdote, ou um daqueles que acabava criticando Jesus naqueles tempos. Então ele conta lá, né, que isso aconteceu nos primeiros dias do ano 30 da era atual. Pelo que eu entendo, deve ter ocorrido muito próximo depois do batismo dele, de João Batista, né? E ele é avistado com seu primo, João o Batista, né? Na verdade, Batista não era sobrenome, né? Assim como Jesus de Nazaré, Maria de Magdala, né? Então era muito comum.
Jesus Cristo, Cristo também não é sobrenome, Cristo é o Espírito que foi ungido, que já adquiriu, através das suas diversas encarnações, o processo de purificação, já se libertou das suas mazelas, né, nos diversos mundos evolutivos. Então ele é visto lá no deserto triste da Judéia, narra lá Humberto de Campos. E como todo deserto, né, enfrentando ali o jejum e a rispidez da natureza. Para quem não sabe, deserto oscila muito a temperatura, né? Dia muito calor, de noite muito frio. E o deserto, para vocês entenderem onde é que está o deserto da Judéia hoje, ele está ali na Cisjordânia. Nós tínhamos aqui, para vocês enxergarem melhor, é aqui, né? Nós estamos aqui com o Mar Morto, do lado, aqui, para cá, está o deserto, que tem 85 quilômetros de comprimento por 15, mais ou menos, são 1.500 quilômetros quadrados, pelo que eu vi ali. Aqui em cima está Jericó. E para o lado de cá, na ponta de cá, vamos pensar num triângulo, né? Mar Morto, Jericó, deserto da Judéia no meio, e aqui na ponta de cá, Jerusalém. Então a nossa trajetória que nós vamos narrar vai estar nesse triângulozinho ali, né? Então ele é visto lá no deserto da Judéia. De lá, ele sai, só que em vez de ir em linha reta para Jerusalém, que distava mais ou menos uns 30 e poucos quilômetros, ele vai para o oásis de Jericó. Ele sobe um pouquinho. O oásis de Jericó, como o nome propriamente diz, abundância de verdura, de alimento, porque tinha água. E ali começa o pessoal daquela região passa a cocriar, né, produzir todos os alimentos. Então, por isso que chamava oásis de Jericó. Jericó, no tempo de Jesus, é considerada a cidade mais antiga do mundo, tem cerca de 10 mil anos já de habitantes lá, né, naquela região. Tem a antiga Jericó, a nova Jericó, e ela faz parte dessa trajetória de Jesus, mas não por acaso. Então, nós saímos aqui do deserto da Judéia, né? Jesus vai para o oásis de Jericó, a segunda cidadezinha que ele passa. De lá, ele sobe, né, e vem para Jerusalém. Então, deserto da Judéia, oásis de Jericó, Jerusalém. Quase fechando um triângulo ali. E Jerusalém está a 755 metros de altitude. Jericó está a 250 metros, 276 metros abaixo do mar. Então é uma subida de 1 quilômetro morro acima. Isso dá em torno de 30 e poucos quilômetros. Naquela época, o sinal da TIM, da Claro, não pegava. Então não dava para pedir Uber, não tinha bondinho, não tinha helicóptero, tudo isso não tinha. Você tinha que ir a pé mesmo, né? Embora houvessem camelos, né? Eu não sei em que momento o cavalo se chegou naquela região, mas acho que naquela época provavelmente só o camelo, mas a trajetória de Jesus toda é narrada a pé, passo a passo. Então a gente vai ver que tirando a entrada de Jesus em Jerusalém em cima de um burrinho, toda ela é narrada pela caminhada a pé. Ele chega lá, saindo do oásis de Jericó, ele chega lá nas portas do templo de Jerusalém à noite. Então deve ter saído logo depois do amanhecer, caminhou umas 10 horas, cansado, fica ali sentado nas portas do templo ali de Jerusalém. E aí tem um grupo de sacerdotes, dentre eles Anaã, que é aquele sacerdote que depois condenaria ele, né? Seria o juiz que era membro do Sinédrio, né? Uma espécie de STF religioso do judaísmo, né? E Anã percebe Jesus ali. Mas como é que percebe ele em meio de tantos? Porque Jerusalém era frequentado por muitas pessoas, né? De toda a região. Porque Jesus era galileu. Então ele começa lá, Galileu, o que fazes na cidade? Ele identifica que Jesus é galileu pela sua forma de pentear o cabelo, pela sua fisionomia, né? E Jesus certamente era um espírito que não passava despercebido onde quer que estava. Você imagina o olhar de Jesus, né? A gente tem algumas imagens belíssimas deles. Imagina um Jesus grandeza, um Cristo cósmico, né? Olhando, né, para os sacerdotes lá. E aí ele perguntou, o que fazes na cidade?
Por isso que eu digo que é o diálogo da soberba com a humildade, né? E aí Jesus responde, né? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Então, a fundação do reino de Deus. Ele vai a Jerusalém para buscar. E aí continua o nosso sacerdote lá. Reino de Deus tornou o sacerdote com ironia. Que pensas tu venha a ser isso? Olha só o tom de ironia e arrogância, né? Como que você quer aqui, rapaz? O cara, vamos lembrar, né? O Anaã era um dos principais membros ali, né? Só estava abaixo de Caifás, né? Que era o sumo sacerdote. Então era um cara que extremamente orgulhoso. Jesus responde. E aí que mudou a minha concepção de onde está o reino de Deus que Jesus fala. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então Jesus tirou lá do externo e trouxe para cá. Isso é muito legal, porque isso faz toda a diferença no ciclo evolutivo, quando a gente cria consciência disso. Porque o reino dos céus é algo que você conquista individualmente, internamente. Também é conhecido como reino de Deus, também é conhecido como Cristo. O Cristo interno é a mesma coisa. Ou sol de amor, como vocês quiserem falar. Então, quando a gente pensar no Cristo, Jesus o Cristo, que já conquistou esse reino, nós vamos conquistar o nosso Cristo, nosso reino de Deus, o reino dos céus, e hoje nós vamos ver um pouquinho quais são os comportamentos necessários nessa trajetória. E aí o Anaã responde para ele, obra divina em tuas mãos, revidou Anaã com uma gargalhada de desprezo. A gente está vendo, né, aquele ser, né, orgulhoso. Com que contas levar adiante essa difícil tarefa, né? Quais são os teus seguidores, teus companheiros? Quem é que está te patrocinando? Tem algum príncipe? Porque na cabeça de um materialista, de um orgulhoso, ele sempre vai ter o poder de alguém patrocinando, né? Então ele não conseguia nem enxergar a grandeza de uma implantação do reino de Deus com a visão ainda de uma personalidade ainda muito presa ao poder temporal, né? Que era o sacerdote Anaã. É a resposta de Jesus. Meus companheiros vão chegar de todos os lugares, né? Em outra passagem, conversando com os fariseus lá, ele fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão entrar antes até do que os que deveriam entrar, que seriam os fariseus no reino do céu, conquistariam, né? E aí o Anaã eleva o tom, né? Se fosse um jogo de truco, ele já estaria no 9, mais ou menos, né? Truco 6, 9, 12, né? Ele já eleva para 9. Sim, observou Anaã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Olha, ele não aliviava, né? Entretanto, propõe-se realizar uma obra divina, já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Tinha um intelecto desenvolvido, mas era extremamente a língua afiada, né? E aí Jesus, na sua grandeza, ele usa a própria pergunta de Anaã para responder. Sacerdote, replicou Jesus com energia serena. Nenhum mármore, porque as estátuas eram feitas de mármore, existe mais puro e formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel, que é aquele negócio que molda a estátua, é superior à boa vontade. Então, com isso, ele define os dois pilares para a construção do reino de Deus. Vamos pensar, se fosse um templo externo, tem dois pilares que sustentam o processo evolutivo e a conquista desse reino. O primeiro é o sentimento, e esse sentimento mais nobre, está lá na lei de amor, chama-se amor. O conjunto de todos os comportamentos, de todas as virtudes, se chama amor. Se você pensar no perdão, não dá para imaginar o amor na sua essência sem o perdão. O amor sem a resiliência, o amor sem a paciência, sem a tolerância, sem a resignação, sem a caridade. Qualquer virtude que vocês pensarem, vocês vão ver que fazem parte desse pilar sentimento. E o outro pilar, a boa vontade sincera. Aliás, sem vontade, você não faz nada da vida, nem vício você desenvolve. Mas Jesus não está falando de qualquer vontade, ele está falando da boa vontade sincera. Porque para você se tornar alcoólatra, toxicômano ou viciado em alguma coisa, você vai precisar de vontade. E você vai precisar repetir 1, 2, 70 vezes 7, aquilo se torna natural e você fica dependente daquilo. Para o bem, para a conquista do reino dos céus, também é a mesma coisa. Precisa dessa boa vontade para que a gente continue.
Então, nessa trajetória do deserto da Judéia até o oásis de Jericó, chegando às portas do templo de Jerusalém, ele está ensinando para nós a trajetória do espírito imortal, desde mundos primitivos até mundos felizes. Jerusalém é a cidade da paz. E agora nós vamos continuar para vocês entenderem um pouquinho mais onde é que eu quero chegar, né? E essa passagem aí, ela também é descrita. Nesse primeiro momento, nós colocamos para vocês uma estrada externa, né? Onde Jesus saiu lá do deserto da Judéia, o oásis de Jericó, chegou lá no templo de Jerusalém, depois ele entra dentro do templo. Mas Jesus traz no Sermão do Monte a segunda estrada, a estrada interna, que é feita pelo processo evolutivo, para se conquistar, para chegar nesse templo, que é o nosso reino de Deus, né? E nesse Sermão do Monte, que a gente pode dizer que é um código de convivência, um código de relacionamento e consequências, porque quando você analisa o Sermão da Montanha, você vai ver que Jesus fala de quais são os comportamentos necessários para você ir avançando, de ciclo em ciclo, e quais as consequências dele na mesma frase. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra, e assim por diante. Então nós vamos fazer uma analogia das duas estradas, da estrada interna e da estrada externa, dentro desse processo evolutivo, né, do livro Boa Nova e do Sermão da Montanha. Eu vou colocar elas todas juntas e nós vamos tentar entender como é que se dá esse processo evolutivo. Então o espírito, quando ele atinge lá o reino animal, na condição humana, ele começa lá nos mundos primitivos. O mundo primitivo, né, é o tempo das cavernas, como a gente coloca, né, ou como Divaldo conta lá, através do Hermínio de Miranda, era do instinto. Porque ali prevalece o instinto, a sobrevivente. Na pirâmide de Maslow é a parte mais básica, é sobrevivência. O espírito está preocupado só em comer, sobreviver, procriar. É o momento em que, na Boa Nova, Jesus estava no deserto da Judéia. Então, quando a gente está no deserto da Judéia, a gente está no mundo primitivo ainda. Nossa preocupação não é com coisas mais sublimes, é sobreviver. Eu preciso sobreviver ao dia e sobreviver à noite. Essa é a primeira analogia que a gente faz. Nesse momento, predomina a dependência para a sobrevivência, né? Para as necessidades fisiológicas. A gente está preso só às necessidades fisiológicas, de frio, de alimento, de procriação. É o momento que o espírito está lá no mundo primitivo, né? Então, voltado para ele, voltado quando está um pouco mais avançado, ele começa a estender isso para a sua família, depois ele começa, nos mundos primitivos, se agrupar em grupos maiores, em tribos maiores, e vai avançando. Então, mundo primitivo é o mesmo que deserto da Judéia na Boa Nova. E nós vamos ver que a partir daí começa a entrar as bem-aventuranças. Quando ele chega, ele vence o mundo primitivo, ele vai chegar no mundo de expiação e provas, que é esse que nós estamos finalizando o ciclo agora, né? Estamos começando a botar um pezinho no mundo de regeneração. Se a gente pensar o mundo de regeneração como um mundo externo, físico, nós estamos muito no comecinho. Se a gente pensar no mundo de regeneração como um estado íntimo da alma, cada espírito, certamente, alguns já chegaram em mundo de regeneração. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, então nós temos o seu Hugo, minha mãe, um Chico da vida, certamente já estavam no mundo, talvez até superior ao mundo de regeneração. Viviam um mundo externamente, fisicamente mais atrasado, pode ser até um mundo de expiação ou um mundo primitivo, mas internamente eles estavam numa condição de habitação mental muito superior. Mas nos mundos de provas e expiações, é chamada pelo Divaldo lá, né, era do intelecto. O intelecto é a nossa capacidade de pensar, de criar, de co-criar as coisas. Ali não é só sobrevivência. Você começa a pensar mais. Na pirâmide de Maslow, você começa a subir ali naquela escala. Você começa a ter necessidades sociais. Você sai do processo de dependência e entra num processo de independência. Só que assim, às vezes quando a moral não avança na mesma estágio, você fica tão independente que você acha que você torna-se muito egoísta e acha que o mundo precisa gravitar em torno de você. No processo
do ego, né, para a humildade, a gente precisa vencer essa coisa, achar que o mundo precisa circular em torno da gente. E a gente passa por essa fase. A gente acha que o mundo circula. Aos poucos você vai se conhecendo através do autoconhecimento, você vai vendo que a coisa não é bem assim e vai avançando para outros processos que nós já vamos falar na sequência. Na Boa Nova, é o momento em que Jesus chega no oásis de Jericó, quando ele aprende a cocriar tudo que pode. Então a gente, no mundo de intelecto, nós passamos, especialmente agora no final desses últimos 2 séculos, né, da Revolução Francesa, com a Revolução Industrial para frente, a gente começou a cocriar, a produzir, a usar o nosso intelecto, a nossa capacidade de pensar para facilitar as coisas. É verdade que cocriamos uma série de coisas para o mal também, mas isso é da liberdade, do livre-arbítrio do espírito, né? Então, Boa Nova, segundo estágio, mundos de expiação e provas, oásis de Jericó. Essa passagemzinha que Jesus faz lá. E no Sermão da Montanha, que é a trajetória interna, é bem-aventurados os pobres de espírito ou mendigos, porque deles é o reino dos céus. Ele fala lá, né? A condição é, felizes os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Gente, como é que alguém pode ser feliz chorando? Então Jesus não está falando de qualquer tipo de choro. Tem o choro da revolta e o choro de resignação. Como é que alguém pode se consolar pelo fato de ter chorado? E a gente só vai entender essa passagem através da reencarnação. Sem a reencarnação não dá para entender as bem-aventuranças. Não dá. Tanto que as igrejas não falam muito das bem-aventuranças. Podem reparar. Eles falam muito de Paulo, da fé, esperança e caridade, daquelas passagens mais assim, das bem-aventuranças. Como é que você explica alguém que chorou a vida inteira, 80 anos, ser feliz sem a reencarnação? E a doutrina espírita explica que a gente vai, ao longo das existências, produzindo coisas boas e coisas ruins. E esses débitos que são contraídos com as nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, em algum momento da nossa trajetória, vão ter que ser pagos. Só que eles são pagos, ou são expiados, de forma muito leve. Tem uma passagem de Jesus que fala que Deus não põe fardos pesados em ombros que não possam carregar. É o mesmo que está dizendo assim, as dificuldades de hoje que visitam você, sejam financeiras, sejam espirituais, seja a perda de um ente querido, seja uma desilusão amorosa, estão na medida exata da nossa musculatura intelecto-moral. O nosso livre-arbítrio define se a gente vai passar por um choro de revolta ou para um choro de resignação. Então, felizes os que já podem expiar, porque nem todos ainda podem expiar. Tem gente que está lá só no cheque especial, no cartão de crédito, não está nem amortizando. Feliz aquele que já pode resgatar os seus débitos. E isso só vem com as encarnações. Se a gente tivesse que resgatar tudo que a gente fez de mal numa só, ia vir o quê? Ia vir um pontinho reencarnado, né? Não ia nem ter braço, nem perna, nem nada, né? Porque a gente vem produzindo isso. Só que esse processo de produzir coisas que a gente chama de coisas certas e coisas erradas é educacional. Faz parte do processo. Na doutrina espírita não existe pecado. A nossa concepção de erro é muito diferente. O erro faz parte do exercício do livre-arbítrio. A criança que erra, que tropeça, o pai não fica ali e bota ela de castigo porque ela tropeçou, porque ela não sabe andar ainda. Por que Deus faria isso conosco? Então, para a gente entender, a gente precisa entender a reencarnação. Mendigos do espírito é aquele que já está carente das coisas materiais, já se despojou dos apegos materiais. Ele já se libertou dessa fase. Então, pobres de espírito. Não é pobre de espírito, não. Porque a gente pensa em pobre de espírito, o cara com um tom negativo, né? Pejorativo, mas pobre de espírito não. É aquele que é carente. A pobreza, o mendigo, é a carência das coisas que nos prendem às coisas materiais, aos 5 sentidos. Aqui eu já falei, né? Então, esse reino dos céus, ele vai ser conquistado em ciclos evolutivos. Nós já saímos lá do mundo primitivo, no deserto da Judéia, nós chegamos no oásis de Jericó, que é o atual mundo, né? Já na era do intelecto, e aí a gente vai para uma outra fase.
que é o Mundo de Regeneração, que nosso querido Marcelo conta para vocês aí como é que tá. E não assistiu, assista a palestra dele. Ele está rodando com essa palestra, aproveita, porque daqui a pouco ele muda de tema, vai ficar só pelo vídeo. E eles chamam que o mundo de regeneração era de consciência. Então, era de instinto, onde prevalece o nosso instinto no mundo dos primitivos, era de intelecto, mundo de provas e expiações, capacidade de pensar, de cocriar, era de consciência. Consciência do quê? Das nossas potencialidades, das nossas limitações, consciência das leis divinas. O nosso Deus hoje é muito maior do que nosso Deus há 20, 30 anos atrás. O meu Deus era um Deus que tinha uma imagem lá na Igreja Católica de Rolante, que é um Deus sentado no mundo. Sim, tem uma imagem muito bonita lá, pintada lá, né? Hoje, eu percebo o meu Deus, ele é infinitamente maior, né? No universo observável, tudo é criação dele. Mas tem o Deus externo, esse Deus criador, e tem um Deus com D minúsculo dentro de mim, que é o meu Cristo. Então, criar consciência desse reino dos céus é essa fase que a gente está entrando aqui. Como é que a gente cria essa consciência? A gente cria com os estímulos que vão chegando de fora. Por isso que nesta fase veio a revolução da informática, hoje a gente tem internet, você está no celular, você recebe estímulos do mundo inteiro, o tempo inteiro, em tempo real. E isso toca em você. E isso faz você movimentar e criar consciência das suas potencialidades e também das suas limitações. E a partir do momento que você cria consciência, a gente chama de autoconhecimento. Só que só o autoconhecimento não resolve. Eu descobri que eu tenho eu movimento as minhas emoções mais exacerbadas quando eu sou tocado numa área de injustiça. Enquanto eu não criar consciência daquilo, eu fico refém. Mas enquanto eu não criar comportamentos diferentes daquele de reagir no olho por olho, dente por dente, bateu, levou, eu não trouxer ao meu espírito, repetindo várias vezes novos comportamentos que me libertem daquele que eu sou refém, eu vou ficar refém. Mas o processo se dá pelo processo de autoconhecimento e de autocontrole. Vai chegar num ponto em que eu vou ter a opção de contar até 10, de botar uma noite de sono antes de reagir àquela ofensa, de enxergar o irmão com um espírito imortal que está exercendo o seu livre-arbítrio, e aí as coisas vão se modificar. Nessa época de mundos de regeneração, que muitos já estão, nós começamos a ter na pirâmide de Maslow, chama lá a necessidade de estima. Não basta mais o mundo circular em torno da gente. A gente tem necessidade de amar e ser amado. A gente começa a ter você começa a andar na rua, começa a sair e começa a perceber as coisas que estão no seu entorno. A pessoa que está em situação de rua, os irmãozinhos que estão aqui no lar, e aquilo começa a tocar você. Começa a te incomodar de alguma forma. Precisa incomodar, porque se a gente anda na rua e vê alguém nessa época de chuva, de frio, lá, isso não te incomoda, nós estamos no Asas de Jericó ainda. Nós nem entramos no mundo de regeneração. Precisa incomodar. Se não incomoda, ponto de atenção para nós. O que eu estou aprendendo com o Evangelho? E é a fase que a gente chama, lá, quem chama isso aí é o David Cohen, que é dos 7 hábitos, não tem a ver com a doutrina espírita, mas é ciência, é legal. Eu estudei, foi um dos melhores estudos que eu fiz. Ele fala, é a fase de interdependência. Quando a gente aprende a criar consciência, sai da dependência para a independência, da independência para a interdependência, a compreender que nós precisamos um dos outros. Embora o processo evolutivo se dê de forma individual, nós crescemos juntos. Tanto que no Livro dos Espíritos, no objetivo da encarnação, tem 2 lá. Eu só me lembrava de um, Marcelo, que é o processo evolutivo nosso, mas tem um outro, que é ajudar o planeta a evoluir. A gente ajuda quando a gente se relaciona. Porque toda boa nova tem a ver com relacionamento. Não tem a ver com templos de pedra, com construções físicas, materiais. Tem a ver com código de convivência para você chegar no templo de Jerusalém que está dentro. Lá na Boa Nova é quando Jesus chega nas portas. Ele está na porta, mas quando chegar aqui ali, não, onde tem o toldo que vai ser trocado, né?
Está ali, é a porta do Templo de Jerusalém. Ali é o mundo de regeneração, aqui dentro é um pouco mais, né? Nessa analogia que a gente está fazendo. No Sermão da Montanha, é a fase em que Jesus fala: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Gente, herdar a terra do quê? Do cemitério? Não, ele está falando de reencarnação, gente. Por isso que as outras tribos não falam dessa passagem. Como é que vai explicar que vai herdar a terra? Que terra é essa? O céu? Vai herdar o céu lá de trás, mas o céu é de Deus, nem é teu, né? Então nós vamos entender que nesse pontinho aqui ele está falando: olha, o mundo vai evoluir a partir daqui também, vai continuar evoluindo. Vai chegar um momento que você vai, para você poder continuar reencarnando, você vai precisar de alguns comportamentos. E um deles chama-se mansidão. E o outro, pacificidade. Né? Aí ele continua: bem-aventurados os famintos e sequiosos de perfeição, ou que têm fome e sede de justiça. Mas não é da justiça terrena, de ordem, é da justiça divina. E para a gente ter... Vocês têm fome e sede de justiça. Vocês estão aqui, estudando, ouvindo. Uns participam de grupos de estudo, leem livros. Isso é fome e sede de justiça. De compreender como é que funcionam as leis que regem o universo. Porque na medida que eu compreendo, eu vou desinchando o meu orgulho. Eu vou entendendo como é que funciona toda essa engrenagem, começo a andar cada vez mais em sintonia com as leis divinas. E eu andando em sintonias, eu sofro menos. Eu tenho menos dificuldades porque eu produzo menos débitos para serem resgatados. E ele termina ali falando que bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Gente, misericórdia vem do latim misere, compaixão, cordes, coração. Compaixão no coração. Isso me toca muito e é um bom... Ele coloca mansidão, pacificidade e misericórdia. E esse desejo de justiça como a condição, o passaporte para entrarmos em mundos de regeneração. Eu fiquei pensando, sabe, Fernando, quanto eu sou manso hoje. Eu ainda não sou manso. Eu sou muito mais manso do que eu era. Eu sempre me via, se eu tivesse que me descrever, eu era um vulcão ativo, Marcelo, que bastava um toquezinho naquela área, principalmente na área de justiça, que eu já... Aquelas lavas iam no meu raio de influência. Pouco a pouco, nós estamos petrificando essas lavas na medida que o nosso espírito vai evoluindo, vai se conhecendo. Então, hoje eu já consigo contar até 10 um monte de vezes, já consigo botar a noite de sono, já não estou expelindo muito, mas eu não sou manso como o seu Hugo, não sou manso como a minha mãe, como o Chico. Esses são mansos, são pacíficos, que não têm rompantes. Muito raro, esses espíritos. Essa é a condição que nós temos que buscar. E a misericórdia é a compaixão. A gente só vai desenvolver misericórdia quando a gente parar de pensar que o mundo tem que girar em torno de nós. E o principal, você tem que combater o egoísmo. O ego é o culto à minha necessidade. Essa coisa que todo mundo tem que se adaptar a mim. O outro tem que agir como se eu estivesse no lugar dele. O que é a receita perfeita para a frustração. Porque cada um exerce o seu livre-arbítrio. Então nós não temos que ficar esperando que o outro haja dessa forma ou daquela forma, ou reaja com reconhecimento ou não. Quantas relações dentro da nossa família foram esgarçadas porque nós esperávamos que os nossos irmãos, nossos parentes ou o nosso círculo afetivo reagisse de forma diferente. Isso é do outro. O Divaldo fala, não importa o que o outro pensa de você, importa como eu me comporto em relação ao outro. É isso que faz a diferença. O Stephen Covey fala uma coisa que bate com a doutrina espírita. Ele fala, ó, entre o estímulo que chega e a sua reação existe um tempo que a doutrina espírita chama-se de livre-arbítrio, que é como é que você vai reagir? Isso é teu. Isso ninguém tira de você. Sei que você teve um processo de subjugação, mas assim, uma condição normal é teu. Você escolhe como você vai reagir. Eu vou reagir na mesma sintonia, no olho por olho, dente por dente, ou até pior, né? Porque o olho por olho, dente por dente, que vem lá 1700 a.C., já era, no Talmud, ele já era um avanço, porque
estava dividindo o mundo primitivo de mundo de provas e expiações. Porque até então era a lei do mais forte. Se eu nascesse forte, poderoso, eu subjugava o outro. Aí vem essa regra, pelo menos por parte da população. Depois vem Moisés, com os 10 mandamentos, ele reforça um código de convivência nos mundos de prova e expiação. Aí Jesus vem e fala da bem-aventurança, outro código de convivência, mas agora para entrar em mundos de regeneração e para entrar em mundos felizes ou ditosos. Sigamos, para a gente fechar, né? A mansidão, ela anda de mãos dadas com a humildade. O que é humildade? A gente às vezes pensa, a pessoa não tem nada, a pessoa é simplesinha, humildade. Não, humildade não é isso. Humildade é a consciência de si mesmo. Essa é a frase mais concisa que eu ouvi e que para mim faz mais sentido. É a consciência do seu tamanho, do que você é. Você se olhar Vocês lembram na época da exposição que você tinha aqueles espelhos que você olhava que você estava mais gordinho, mais alto? É o processo, né, de orgulho, que você se vê maior, vê diferente do que é. Humildade é você se enxergar como do tamanho que você é, com a parte boa e com a parte ruim. O espírito mais humilde que encarnou-se na Terra foi Jesus, porque ele tinha consciência de todas as leis divinas e vivia em sintonia com elas o tempo inteiro. Quanto mais humilde eu tiver, a mesma coisa, quanto mais eu criar consciência, mais em sintonia eu estiver vivendo, mais humilde eu me torno. E a decorrência dessa humildade é a paz. Uma coisa é ser pacífico, outra coisa é ser pacificador, que é a próxima fase dos mundos ali, né? Sigamos. Mundos felizes, né? Temos 5 minutos para a gente fechar. É a era da intuição. É lá na frente. Intuição é quando o nosso reino divino, o nosso reino dos céus, fala conosco, com o nosso espírito, convidando a gente a mudar de rumo, a se conectar a ele. É o Jesus despertando na barca, na ventania, conversando com os discípulos, com medo que o barco sossobrasse. É o Cristo, está intuindo através. Inspiração é quando um espírito vem de fora, traz de novo. Então, isso é uma questão só semântica, mas assim, dentro do pastorino a gente entende que intuição é quando o nosso reino divino está convidando a gente com aqueles insights, olha, vai por aqui. Na Boa Nova, é Jesus, no livro Boa Nova, é Jesus dentro do templo, não mais dentro da porta. É aqui dentro da casa. É como se tivesse entrado aqui nessa analogia. No Sermão da Montanha, é bem-aventurados os limpos de coração, né? Aqueles que já se purificaram. Os pacificadores, que são chamados de filhos de Deus. Pacífico é uma coisa, pacificador é outra. O pacificador ele tem que ser pacífico, porque ninguém leva o que não tem. É aquele que leva a paz fora do seu entorno, da sua individualidade. É aquele onde ele caminha, ele leva a paz. E nós temos dentro das nossas relações pessoas que têm essa capacidade. Chico era um pacificador. Onde ele ia, ele pacificava. Nós exercemos já fragmentos de pacificação. Quando nós conversamos, quando nós esquecemos de nós e pensamos no próximo. Ouvimos e tentamos acerenar o coração ali, nós nos tornamos pacificadores. Cada vez mais a gente vai aumentando isso. Então a gente pode ser chamado, para chegar nesse estado de mundos felizes, né? Filhos de Deus é aqueles que não precisam mais reencarnar, nascidos de mulheres que precisam reencarnar. Então, é o espírito aí já lá na era da intuição. Eu já expliquei. Limpos de coração, já também falei. Libertos de pensamentos negativos. Pacificador, já falei para vocês. E esse aqui também. Aí, para a gente fechar, né? Mundos ditosos, que é o Hotel 5 Estrelas, né? Se fosse dentro da Boa Nova, seria Jesus saindo do templo, pregando dentro do templo e fora, em missão. Vir aqui, pregar e ir fora e continuar levando a Boa Nova fora do templo de Jerusalém, fora da nossa zona de conforto. É quando a gente está. São esses espíritos que, dentro do Sermão da Montanha, voltam e são perseguidos, né? Os profetas, um Chico da Vida, um Francisco de Assis, um Divaldo, uma Madre Teresa, um Gandhi, todos esses avatares que reencarnaram e voltam e vão ser perseguidos, porque a grande humanidade, na sua média, não consegue enxergar ainda tudo. Mas aquilo é permeado aos poucos, em algum momento a semente eclode, né? E aí ele fala, alegrai-vos, né, nessa fase, porque
será um grande prêmio, né? Essa conexão divina se dará de forma mais intensa, não lá fora só, mas aqui, internamente, porque todos os profetas foram perseguidos, assim como Jesus também, né? Então, a gente tem aqui o espírito, né, vivendo internamente em mundos felizes, dentro, voltam em missão, num mundo primitivo ou num mundo de provas e expiações, que é muito inferior, sem perder essa conexão, sem perder essa habitação com o mundo feliz dentro dele, tá? E para a gente fechar, né? Aqui para a gente, são só perguntas para a gente só finalizar a nossa... Em qual das bem-aventuranças nosso espírito estagia hoje? Onde é que a gente está no local em que local da Judéia nós estamos? No deserto, no oásis, nas portas, dentro do templo? Qual a nossa morada interna do nosso pensamento? Nós ainda estamos nos mundos primitivos internamente? Estamos lá no deserto da Judéia? Reagimos no olho por olho, dente por dente? Nossos instintos primitivos ainda afloram? Quando eles afloram, nós estamos voltando para o mundo primitivo. Mundo de expiação e provas, já chegamos? Chegamos no oásis de Jericó? Será que a gente já pode espiar, chorar? Será que nós estamos pagando os nossos débitos ou estamos só aumentando a dívida? Somos segregadores? Essa é a pergunta fácil. Para saber se pode entrar no mundo de regeneração, enquanto estiver segregando, não é mundo de regeneração, porque não é pacificador, não tem paz e não tem mansidão. Está dividindo o mundo em palmeirense, corintiano, evangélico, espírita, brasileiro, argentino, amarelo, vermelho, seja lá o que for. Jesus não reconheceu esses tipos de barreiras. Ele derrubou todas. E a gente fica classificando em tribos. Que não é da minha tribo, não serve. Chegamos em mundos de regeneração, portas do Templo de Jerusalém, já estamos lá? Já somos mansos, pacíficos? Já estamos nos conectando com o nosso Cristo, com o nosso reino? Estamos criando consciência das nossas limitações? Para saber se a gente já está botando o pezinho, estamos acolhendo? Em mundos felizes, já estamos dentro do Templo de Jerusalém? Já estamos conectados com o Cristo interno, com a nossa essência divina? Mais tempo? Pacificamos o nosso próximo nas nossas relações, independente de reconhecimento? O que é mais legal, né? Que por uma questão de lógica, quanto mais a gente transita em mundos de regeneração, nesses pequenos períodos que a gente habita eles, né? Aqui mesmo, no próprio internamente, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos ditosos, por lógica, menos a gente está vivendo os comportamentos de mundos primitivos e mundos de prova e expiação. Então tá aí o convite aí para as duas estradas, né? A estrada externa que está sendo feita, né? E a estrada interna da conquista aí do nosso reino de Deus. Muito obrigado. Passei um minuto aí. Peço desculpa.